tentar encontrar uma maneira, então, de relacionar essas duas coisas aqui, trabalho e energia cinética. Lembrem que eu acabei de falar, trabalho é um tipo de transferência de energia e energia cinética é uma energia associada ao movimento de objetos. Então, começar com um exemplo bem simples. Então, vamos dizer que a gente tem aqui, vou colocar duas situações, tá? Situação 1 e situação 2. E elas consistem basicamente da mesma coisa. Então, é um objeto aqui, uma caixa. Pode ser qualquer coisa que tenha alguma massa. Vamos dizer que seja uma massa M, não nos importa também isso. Sobre uma superfície horizontal sem atrito. Nos dois casos aqui, a gente está sem atrito para simplificar as coisas. E vamos imaginar que essa caixa da situação 1 aqui, ela tem alguma velocidade, eu vou chamar de velocidade V1. E aí imaginem o seguinte, a gente vai deixar essa caixa andar aqui. E aí a gente sabe, né, se essa caixa está numa superfície sem atrito, horizontal, e ela tem alguma velocidade V1, o que vai acontecer com ela? Ela vai executar um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela vai continuar andando aqui e vai manter a mesma velocidade V1 dela. Tá? Então, um movimento retilíneo uniforme, e ela vai continuar fazendo isso aqui. Né? E aí imaginem o seguinte, que o nosso objetivo aqui é fazer, digamos, um teste de impacto, similar a esses testes que vocês já devem ter visto de carros, por exemplo, né? Quando uma montadora constrói um carro, pega o carro e joga contra uma parede para analisar os danos no carro em determinada velocidade, ver se é possível, se existe alguma falha de segurança, ver se é possível melhorar o projeto de alguma maneira. E aqui a gente está interessado em fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, digamos que a gente tem aqui algum tipo de barreira, tá? Pode ter ali algum medidor, alguma maneira de medir esse impacto. O que a gente vai fazer é deixar esse objeto aqui de massa m atingir essa barreira com velocidade v1 e vai analisar esse impacto de alguma maneira. Poderia ser, por exemplo, olhando a deformação que foi causada nessa estrutura ou no próprio objeto. Se fossem dois carros, por exemplo, colidindo, a gente poderia ver como que ficou cada carro, né? Como que eles ficaram muito amassados ou pouco, onde a deformação foi maior, onde foi menor, esse tipo de coisa. E aí, para o segundo caso, aqui a gente vai fazer uma coisa bem parecida. Então, vamos dizer que tem uma velocidade inicial V1, só que agora eu vou colocar uma força F aqui, horizontal e constante. E vou deixar essa força F atuar durante algum tempo que vai corresponder a algum deslocamento ΔX aqui. E aí o que vai acontecer? Enquanto essa força estiver atuando, notem, ela é uma força horizontal, vai ser a única força horizontal aqui, portanto, vai ser uma força resultante, e aí vocês sabem o que vai acontecer. Esse objeto vai acelerar, né? Ele vai ter agora uma velocidade V2 aqui. E durante esse espaço aqui, esse deslocamento e esse intervalo de tempo em que a força atuou, esse objeto executou um movimento retilíneo uniformemente variado e, portanto, acelerou aqui, né? Ele teve alguma aceleração assim. Só que aí, a partir desse ponto aqui, a gente tira essa força F. E aí o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai passar a executar também um movimento retilíneo uniforme aqui, já que não tem atrito. E da mesma forma que no caso 1, a gente vai deixar ele colidir contra uma barreira aqui e analisar os impactos. E aí me digam então, dadas essas duas situações que eu acabei de descrever, em qual delas, no caso 1 ou no caso 2, vocês imaginam que o impacto que a gente vai analisar vai ter sido maior, onde vai ter mais estragos, na situação 1 ou na situação 2? Exatamente, então a pergunta é por que na situação 2 o impacto é maior do que na situação 1? O que é diferente? A velocidade é diferente, certo? Então a velocidade de impacto vai ser diferente, né? V2 vai ser maior do que V1, né? Então, vocês devem
conseguir ver, assim, imediatamente, que existe alguma propriedade, tá? Existe alguma coisa que está relacionada à velocidade. E essa é uma coisa que a gente tem que conseguir quantificar, né? Por que que um objeto mais rápido vai causar um impacto maior, vai causar mais estrago, né? Isso vocês sabem, né? Se vocês se envolvem em algum acidente de trânsito, por exemplo, o estrago vai ser maior quanto mais rápido vocês estiverem, né? Então a questão é que propriedade é essa, né? Então, de preferência não se envolvam em acidentes de trânsito, né? Então, que propriedade é essa que está associada à velocidade, tá? E aí notem, isso não tem mais nada a ver com, a partir desse ponto aqui, né? O segundo caso também está num movimento retilíneo uniforme, então não tem nada a ver com o objeto estar acelerando no momento do impacto ou não, né? Tem a ver sim com a velocidade que ele tem, né? Logo no instante imediatamente anterior ao impacto. Exatamente, colidir, colhida devagar, né? Essa é uma boa recomendação. Então, vamos tentar, né, quantificar essa coisa, porque, bom, em ciência a gente precisa quantificar as coisas, né? Não basta dar uma definição qualitativa para elas, a gente tem que conseguir calcular as coisas, equacionar, né, matematicamente, e conseguir comparar coisas diferentes. Então, vamos colocar de novo aqui basicamente o mesmo problema. Então, a gente tem um eixo X, e aí eu vou colocar aqui uma caixa, de novo a gente está sem atrito, tá? Para simplificar tudo. E tem uma força F que é constante de novo. E essa massa M aqui, eu vou dizer que ela começa, aqui tem uma velocidade inicial, a velocidade inicial dela é nula. E aí a gente vai deixar a força F agir sobre essa caixa de novo durante algum deslocamento aqui que eu vou chamar de ΔX. Tá? Então a força F atua, ela vai ser a força resultante. Então notem que a força resultante vai ser a própria força F. Portanto, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração desse objeto. Né? Lembrem, aqui tem forças verticais também, né? Tem a força da gravidade, tem a força normal, mas elas vão se cancelar, esse objeto não sobe nem desce aqui. Então a gente pode se preocupar apenas com a força horizontal, e como não existe atrito, é a única, portanto é a força resultante. E aí a gente sabe que aqui vai ter alguma velocidade v, essa coisa agora, né? De novo, ela está acelerando aqui. Então, vamos tentar equacionar essa coisa. Então, se eu quiser descobrir qual vai ser o valor dessa velocidade v, como que eu posso fazer? Bom, uma maneira seria utilizar a equação de Torricelli, que a gente já viu lá em cinemática, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mas a velocidade inicial é nula, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo, do objeto, né? Só que agora vejam, isso aqui é válido, né, sempre que uma aceleração é constante, como essa força aqui é constante. Então a aceleração é constante, na verdade a aceleração é F sobre m, para esse caso, vejam, é constante. Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir isso aqui, né, nessa equação, e aí eu tenho que v ao quadrado fica igual a 2 vezes F sobre m vezes ΔX. E aí eu posso passar isso aqui para o outro lado, e aí fica mv ao quadrado sobre 2. Então eu passei o m multiplicando, 2 dividindo, igual a f ΔX. E aí se vocês olharem essa expressão, a gente tem duas coisas. Tem uma coisa aqui do lado esquerdo, tem uma outra coisa aqui do lado direito. Bom, primeira coisa, a gente sabe que se a gente está igualando duas coisas, então elas vão ter que ser iguais, né, tanto em número, né, em valor, quanto também em grandeza física. Ou seja, as unidades que a gente vai usar ali, a quantidade física, tem que ser do mesmo tipo. Então, bom, primeira coisa, nesse quadrado em verde aqui, que eu desenhei do lado esquerdo, o que está aqui?
energia cinética, né? Então, lembrem, energia cinética. Então, notem isso aqui, né, que está aqui nesse quadrado, é a chamada energia cinética EC, né? E notem como a gente tinha falado, né, ela depende justamente da velocidade. Então, vejam, é uma quantidade física que depende da velocidade. Depende do módulo da velocidade ao quadrado e da massa do objeto também. 2 é apenas uma constante numérica ali multiplicando. E a energia cinética ela é uma propriedade do objeto, né, né, que tem uma massa, né, o objeto tem alguma massa, isso é uma propriedade do objeto, e tem alguma velocidade medida em algum referencial, né? Notem que em referenciais diferentes, os valores da energia cinética podem ser diferentes, né? Mas o que é muito importante aqui é que notem como essa quantidade é mv ao quadrado sobre 2, então, quando eu estou aqui nesse instante, que eu tenho alguma velocidade v, vocês podem ver que essa quantidade aqui é positiva, né? A energia cinética, na verdade, ela sempre vai ser positiva ou, no máximo, nula, né? Se a velocidade for zero, isso dá zero. Se não for zero, como é um quadrado aqui, então vai dar positivo. Mas notem que no início do problema eu tinha velocidade nula, portanto essa quantidade aqui, energia cinética, era zero. Então o que aconteceu do início até o fim desse problema que eu coloquei? O objeto saiu de velocidade de energia cinética zero e foi para alguma energia cinética positiva, ou seja, ele ganhou energia. Mas como eu acabei de falar para vocês, existe uma lei de conservação de energia que diz que a energia ela não simplesmente aparece, ela pode ser transferida, né? Então notem que o que está aqui do lado direito da nossa equação, nesse quadrado amarelo ou laranja aqui, isso deve corresponder a um processo então de transferência de energia, que nos diz que a força F atuando durante algum deslocamento Δx sobre esse objeto transfere essa quantidade de energia mv ao quadrado sobre 2 ou F Δx para o objeto. E aí, quem consegue reconhecer essa expressão aqui, F Δx, o que é isso? Qual é o nome que a gente dá para essa coisa? É o trabalho, né? Então, isso aqui é o chamado trabalho, que a gente vai usar essa letra W aqui, que é a mesma anotação do livro. Tá? Então, vamos começar a notar algumas coisas importantes a respeito dessas quantidades, trabalho e energia. Primeiro, vocês podem ver que, apesar de terem nomes diferentes, né, e serem coisas um pouco diferentes, já que eu falei para vocês, energia cinética é uma propriedade do objeto, enquanto que o trabalho é uma transferência de energia, mas notem que vão ser grandezas que vão ter as mesmas unidades físicas, né? Porque se energia, eu digo que a unidade de energia no sistema internacional é alguma coisa, como eu igualo trabalho e energia, então trabalho também tem que ser medido nessa mesma coisa, né? Então o padrão vai ser o mesmo. E aí no caso do sistema internacional, né, as unidades, então, unidades que a gente vai ter, que vai ser tanto de energia quanto de trabalho, né, vai ser o chamado Joule. Tá? Então, Joule é a unidade de energia no sistema internacional. Então, notem, um J maiúsculo significa 1 Joule. Então, o nome da unidade com um J minúsculo, né? Lembrem, padrão do sistema internacional. Então, 1 Joule, que corresponde a 1 quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, notem que Joule, né, é quilograma, massa, né, vezes velocidade ao quadrado. Então, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E vejam que é a mesma coisa que Newton vezes metro também, né?
Newton vezes metro também é joule, porque é força vezes deslocamento, né? Força vezes deslocamento, então Newton vezes metro. E como quase todas as unidades do sistema internacional, né? Uma homenagem a um dos cientistas que fez estudos relacionando trabalho e energia, o James Joule. E lembrem, né? Quando a gente está escrevendo, a unidade é sempre em letras minúsculas. O símbolo da unidade é uma letra maiúscula, J maiúsculo. Então vejam, essas coisas são medidas da mesma maneira. Agora notem mais uma coisa importante, que eu, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, por simplicidade eu comecei com a velocidade inicial igual a zero, mas a gente não precisava ter feito isso, tá? Eu só fiz isso para ficar mais fácil da gente falar sobre a coisa, mas a gente poderia ter começado com alguma velocidade inicial diferente de zero sem problema nenhum, e colocado essa força F, deixado aqui algum deslocamento Δx e observado a velocidade final depois. E a única diferença que a gente ia obter é que a gente ia ter uma variação agora de energia, em vez de o número da energia. Que na verdade a gente teve aqui também, né? Isso também é uma variação de energia, só que a energia inicial era zero. Agora, se a gente tiver uma variação de energia sem energia inicial ser zero, o que a gente vai obter é que mvf ao quadrado sobre 2 menos mvi ao quadrado sobre 2 é igual a f ΔX. É bem fácil de vocês fazerem isso aqui. Basta fazer a mesma coisa que eu fiz usando a equação de Torricelli, só que em vez de colocar zero como velocidade inicial, vocês vão botar lá o vi ao quadrado sem problema nenhum. E agora notem que a gente está dizendo aqui é que essa coisa agora é uma variação de energia cinética, né? Então assim fica mais claro que isso aqui é uma variação de energia, portanto trabalho, lembrem, a transferência de energia. Se a gente está transferindo energia de um lugar para outro, ganhando ou perdendo energia, a energia vai variar. E essa coisa que eu acabei de escrever para vocês, na verdade ela tem uma amplitude maior do que simplesmente esse caso específico aí que eu exemplifiquei. Isso é uma coisa maior chamada Teorema do Trabalho e Energia Cinética, que nos diz o seguinte, que a variação de energia, então notem aqui a gente tem energia cinética final menos energia cinética inicial, então variação de energia cinética corresponde ao trabalho, e tem esse T aqui porque isso significa trabalho total, tá? Então, notem, esse T aqui significa trabalho total. Tá? Por que trabalho total, né? Não simplesmente trabalho? A gente fala trabalho total porque é para deixar claro que pode existir mais de uma força atuando sobre um corpo, sobre o mesmo objeto. E essas forças, que podem ser diferentes, elas podem estar presentes em deslocamentos diferentes também, essas forças diferentes podem realizar trabalhos diferentes. Então a gente precisa computar todos esses trabalhos diferentes que podem acontecer, e aí a gente soma eles e aí vê qual é o trabalho total. E esse trabalho total, sim, que vai ser correspondente à variação da energia cinética. E isso a gente está falando aqui nesse momento de objetos pontuais, basicamente, que sofrem apenas translação. Tá? A gente está evitando falar de objetos extensos girando em torno do próprio eixo, por enquanto. Então, aquele Felipe se adiantou já ao que eu ia falar logo em seguida, né? Mas basicamente isso exatamente isso, Felipe, é uma força resultante, tá? Então eu já vou abordar, inclusive, esse tema. Então vejam, isso aqui nos diz, né, variação da energia cinética é igual ao trabalho total. Aí alguns detalhes aqui. Primeiro, notem que quando a gente fala de variação de energia cinética, essa variação pode significar que a gente ganhou energia, que a gente continuou com a mesma energia, ou que a gente perdeu energia. Portanto, essa coisa pode ser positiva, pode ser nula e pode ser negativa.
Como existe uma relação entre variação de energia e trabalho, isso significa que, obviamente, o trabalho também, essa quantidade que a gente chama de trabalho, pode ser positiva, pode ser nula e pode ser negativa. Tá? Então, vejam esses detalhes. E mais um detalhe que é importante também, né? Nunca é demais ressaltar, eu já falei, mas notem de novo, a energia cinética, o valor de energia cinética é sempre maior ou igual a zero. A variação de energia cinética, por outro lado, pode ser positiva ou negativa ou nula. Tá? Então, notem que são coisas um pouco diferentes. Uma coisa é eu dizer o valor da energia cinética, é dizer tal objeto tem tal velocidade, tal massa, portanto a energia cinética é tal valor. Outra coisa é eu dizer a variação. Então, esse mesmo objeto sofreu algum trabalho e aí agora a energia dela é diferente do que era antes, então isso foi a variação, a diferença entre o que a gente tem agora e o que a gente tinha antes é a variação. E aí, então, respondendo à questão que eu fiz no chat, né, como que a gente calcula, então, o trabalho total? E aí tem duas maneiras que são diferentes, mas são a mesma coisa, na verdade. Tá? Então, uma maneira é simplesmente olhar o seguinte, todos os trabalhos, né, que a gente consegue identificar. Então, a gente vai olhar todas as forças que estão presentes ali na situação, vai olhar os deslocamentos dessas forças e aí vai calcular o trabalho de cada uma. E lembrem que o trabalho de cada uma pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo. E aí vai pegar todos esses trabalhos que a gente calculou e vai somar eles, e isso vai dar o trabalho total. E a outra maneira é justamente olhar a força resultante, né? Então, o que a gente pode fazer também, em vez de calcular os trabalhos independentes das forças, a gente também pode olhar o trabalho total feito através da força resultante, né? Só que aí a gente tem que cuidar, né? Que, por exemplo, se a gente tem um problema em que as forças mudam no meio do caminho, por exemplo, né? Aí a gente tem que cuidar de estar olhando a força resultante para cada deslocamento, né, que a gente está olhando, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas isso é uma coisa mais prática, que vai depender de cada problema. Mas, do ponto de vista da lógica da coisa, né, a gente pode olhar tanto o trabalho total, fazendo os trabalhos individuais das forças e somando, como olhando a força resultante também, tá? São equivalentes, desde que a gente tenha esse cuidado de notar se, bom, se a força, se houve mudança de forças, né? Por exemplo, se a força resultante mudou no meio do caminho, se a orientação do movimento mudou no meio do caminho, essas coisas a gente tem que cuidar, mas no geral é a mesma coisa. Sim, o trabalho é um escalar, tá? Então, né, como eu tinha falado lá no início, né, a energia é uma quantidade escalar, né? E como o trabalho é transferência de energia, então a gente iguala ele com energia, então ele também tem que ser escalar, né? Lembrem, a gente nunca pode igualar uma quantidade vetorial com uma quantidade escalar, né? Porque elas são diferentes por natureza, né? Então elas não podem ser igualadas. Mesmo que o valor numérico dela seja igual, eu posso falar, por exemplo, de 10 joules de energia e 10 newtons de força. O valor numérico é igual, é 10 e 10, mas são quantidades diferentes. Inclusive uma é um escalar, outra é um vetor.